Oi, pessoal, tudo beleza? Bom, vamos iniciar hoje, então, segunda-feira, né? A semana 10, e a gente vai iniciar aqui com língua portuguesa. Hoje nós vamos da página 23 até a página 20 e acho que é, peraí. 28. Tá? Então, da página 23 até a 28. Aqui eu vou fazer para vocês a abertura daqui da nossa unidade, tá? Livros e CIA. Esse CIA quer dizer livros e companhia, tá? Então, eu vou fazer aqui a abertura do capítulo para vocês, aqui. Neste capítulo, você vai ler uma matéria de jornal e ficar sabendo quais foram os livros que marcaram a infância de alguns escritores da literatura infantil, tá bom? Então, vamos começar? Aqui a gente tem, de início, a nossa roda de conversa, né? Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Desculpa. Letra A. Você já participou de alguma feira de livros? Onde? Se nós estivéssemos na sala, né? Na classe, presencialmente, nós faríamos esse bate-papo, né? Cada um falaria das suas experiências e tal. Mas como a gente não tá, então vocês vão. Aí, se vocês quiserem responder aqui do lado, na frente da questão, ou mesmo no caderno de língua portuguesa, fica aí à vontade, tá bom? Você já participou de alguma feira de livros? Se você participou, se você participou, você vai colocar sim. E se você participou, onde você participou, tá? E se você não participou, tudo bem, não coloca, coloca não participei. B, sua escola costuma promover feiras de livros? Se a gente tivesse, né, presencial e tudo tivesse bem, talvez, né, a gente pudesse fazer algum passeio desse tipo. Mas como a gente está na pandemia, a gente não está podendo fazer esses tipos de passeios, né, gente? Infelizmente. C. Em sua cidade tem uma biblioteca pública? Você costuma frequentá-la? Olha, antigamente, quando eu era mais jovem, quando eu era menina, adolescente, realmente Poá tinha uma biblioteca pública. Hoje não tem mais a biblioteca, tá? Não existe mais. D. Você realiza empréstimos de livros na biblioteca da escola para ler em casa? A gente não tá podendo fazer isso, né? Porque a gente não tá na escola. Então, letra E. Costuma ir com os familiares a livrarias para comprar livros? Que tipos de livro você gosta de ler? Bom, aí a gente também não tá podendo ir nas livrarias, né? Porque nem está aberto, né? Mas quando a gente podia, deixa eu arrumar aqui, pessoal, para eu encostar aqui. Quando a gente podia ir, né, nas livrarias, passear no shopping, que tipo de livros que você, se você já foi, né, numa livraria, que tipos de livro que você gosta de ler, tá? Aí, se você quiser colocar aqui na frente aqui na frente da resposta aqui, aí você, na frente da pergunta, aí você coloca aí a sua resposta. F. Você já ganhou algum livro de literatura infantil? Lembra-se de quem o presente? Não, lembra-se de quem o presenteou e qual era o título desse livro? Se você já ganhou algum livro, você coloca aqui quem te deu esse livro e o título do livro, né? O nome do livro. Se você não ganhou,
você não coloca, né? Eu não ganhei nenhum livro e tal. Como são chamados os profissionais que escrevem livros? E como se chamam os que ilustram e editam os livros? Então, os profissionais que escrevem livros, vocês sabem que são os autores, né? Os escritores dos livros. Quem faz a ilustração, tem livros que tem bastante ilustração, principalmente os livros de literatura infantil, de literatura infanto-juvenil. Também tem gravuras, tem ilustrações e sempre tem o ilustrador que faz os desenhos, né, do livro, que vão ilustrar a história. Então, quem ilustra o livro é o ilustrador. E quem edita o livro é o editor, tá? H. Lembra qual foi o primeiro livro de literatura infantil que você leu? Conte para os colegas. Então, você lembra qual foi o primeiro livro que você leu na sua vida? O nome do livro? Aí você coloca aqui o nome do livro, tá bom? Leia o nome dos escritores listados a seguir e assinale apenas aqueles que você conhece. Então, nós temos aqui Ana Maria Machado, Ruth Rocha. Ruth Rocha, eu amo a Ruth Rocha. Ela escreve livros, assim, incríveis para crianças. Muito bom. Eva Furnari também, maravilhosa. Ziraldo é o escritor que escreveu um livro muito famoso, O Menino Maluquinho, tá? Ele tem outros também, mas o mais famoso que a gente pode citar, infantil, é O Menino Maluquinho. Rubem Alves, um escritor excelente, maravilhoso, que eu também gosto pra caramba. E o Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira é incrível. Eu amo o Pedro Bandeira também. Escreveu livros maravilhosos. Bom, perceberam que eu conheço todos, né? Agora, você que vai assinalar com um xizinho aqueles que você conhece. Se você não conhece nenhum, tudo bem, né? Mas eu acho que pelo menos um aí vocês conhecem, né? Que eu falei aí do Menino Maluquinho, eu acho que esses aí, eu acho que esse nome aí você conhece, né? Quem escreveu O Menino Maluquinho, tá? 3. Aguarde orientações do professor para a escolha de um livro desses autores, a fim de ser lido em sala de aula. No início de cada aula, um dos alunos fará a leitura de um trecho do livro. Nossa, gente, quando a gente voltar, a gente vai fazer isso. Se Deus quiser, a gente vai voltar ainda esse ano presencialmente e nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos ler, sim, bastante coisas bacanas e autores bons quando a gente voltar, se Deus quiser. Por enquanto, né? Vocês procurem aí, gente, esses autores todos esses autores aqui. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar muitos textos deles. Muitos mesmo, e muitos livros também, tá? Que não precisa você comprar, não, tá? Tem livros que dá pra gente ler pelo celular mesmo, tá bom? Então, tá, vamos para a página 24. Na página 24, é uma página que a gente tem que ver com a apostila aberta, sabe? Sabe, com a apostila dos dois lados aberta, totalmente aberta, para vocês olharem os dois lados, porque aí eu vou falar nessa parte de vários autores aí, tá? E é um texto que chama Memórias na Estante. E aí ele vai falando de vários autores. Mas aqui, ó, olha só, é uma matéria de jornal, tá? Então vamos lá. Leia silenciosamente o texto a seguir, aguarde as orientações do professor para realizar a leitura em voz alta. Bem, eu vou ler aqui para todos nós, tá? Memórias na Estante. Então, aqui, começa aqui
dando uma introdução ao texto, tá? Assim como você, os escritores também têm livros que os marcaram. Saiba quais são eles. Aí, esse texto, essa matéria de jornal saiu na Folha de São Paulo, tá? Quem fez essa reportagem, essa matéria, foi Bruno Molinero e Gabriela Mancini e Marta Lopes, tá bom? Na 21ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, olhares atentos se encontram à procura de boas histórias. De 13 a 22 de agosto, leitores, ilustradores e escritores estarão cercados por livros. Muitas dessas obras marcarão a vida de seus leitores, que as levarão para sempre na memória. Um personagem que se parece com você, uma história que adoraria ter vivido, uma ilustração impressionante, são vários os motivos que um livro tem para se tornar inesquecível. Conversamos com alguns escritores que estarão na Bienal para saber que livros marcaram sua infância. Leia. Então, essa matéria aqui, ela é de 2010, tá? São Paulo, 7 de agosto de 2010. Essa matéria saiu no jornal Folha de São Paulo, naquele jornalzinho que tem dentro da Folha, que chama Folhinha, tá? Aí aqui, eles vão conversar com vários autores de livros para saber quais livros marcaram a infância desses autores. Quais livros se tornaram inesquecíveis para eles, tá? Vou falar um pouquinho da minha memória. Quando eu era menina, eu tive uma professora de língua portuguesa que eu nunca mais esqueci dessa professora. Eu tenho amizade com ela até hoje, ela já está aposentada, já não leciona mais há muito tempo, mas o nome dela é Dona Maria Regina Jacó. E ela era uma professora maravilhosa de língua portuguesa. Eu resolvi fazer faculdade de letras por causa dela. Ela me influenciou a fazer a faculdade de letras, a ser professora de língua portuguesa, porque eu amava muito as aulas dela. E eu me lembro que ela pedia, e naquela época, sabe, gente, não era que nem é hoje, não. Que agora a gente está na pandemia, né? Mas se nós não estivéssemos na pandemia, vocês sabem, né? Vocês sabem que hoje a gente ganha tudo na escola, né? Os alunos, né, ganham material que é dado não é que é dado, né? Já expliquei para vocês isso. Tudo isso que falam que a gente ganha, não é que a gente ganha. É comprado com o dinheiro dos impostos, né? Que nós pagamos, que os pais de vocês pagam. Mas vocês recebem material, vocês recebem uniforme, vocês recebem apostila, tá? Naquela época, quando eu era pequena, a gente não ganhava nada na escola, não. Os pais da gente tinham que comprar. E eu lembro que a dona Maria Regina, a professora Maria Regina, ela pedia um livro para a gente ler, um livro por mês para fazer prova. Então, olha só, gente, a gente lia muito, muito. Só que naquela época, quando eu era pequena, não existia internet. Eu já falei para vocês isso, né? Então, o que a gente fazia? Quem podia comprar, que o pai tinha, né, um pouquinho mais de dinheiro,
Quem podia comprar, comprava o livro e emprestava, lia o livro rapidinho, lia o livro, anotava as coisas importantes, fazia um resumo da história do livro e emprestava o livro para o colega que não podia comprar, que o pai não tinha dinheiro para comprar. Então a gente sempre fazia isso, a gente comprava o livro, quem podia comprar, lia e emprestava para o colega. E eu lembro que a dona Regina pedia um livro por mês. Então, ela sempre pedia um livro de uma coleção que eu nunca mais esqueci, que é a coleção Vagalume. Essa coleção Vagalume, ela existe até hoje. Se vocês aí procurarem no Google, se vocês clicarem no Google aí, coleção Vagalume, vai aparecer para vocês todos os livros que tem na coleção Vagalume. A maioria deles eu já li quando eu era menina. Então, esses livros da coleção Vagalume me marcaram muito a minha memória, marcaram muito a minha infância. E eu me lembro do primeiro livro que eu li na minha vida, sabe? O nome era A Ilha Perdida. E o nome da autora era Maria José Dupré. Muito, muito, muito legal. E ele faz parte da coleção Vagalume, esse livro. E eu li muitos livros da coleção Vagalume, muitos. E era muito legal, porque a gente lia um livro todo mês e ela dava prova com perguntas sobre a história, sobre o livro. Era muito legal, muito legal. Tenho muita saudade desse tempo. Então essa foi a minha memória, né? O que marcou a minha memória, a coleção Vagalume. Agora vamos ver aqui os autores. Aqui, ó, a Ana Maria Machado. Essa é a Ana Maria Machado, muito excelente autora, escritora. Ana Maria Machado, ela fala assim: um dos livros que mais me marcou foi Reinações de Narizinho. Eu também li Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. A grande diferença do Lobato é que ele escrevia como as pessoas falavam. Além disso, o ambiente cotidiano e a mistura da realidade com a fantasia, tão presentes nos livros dele, também estão também estão nos meus, tá? Então ela falou isso do livro do Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Muito bom esse livro também. Aqui nós temos o grande, né? O pai da Mônica, o Maurício de Souza. O Maurício de Souza fala assim: meus pais sempre traziam gibis e livros para casa. Brucutu, Dick Tracy, Spirit, Capitão Marvel, Ferdinando e Corto Maltese. Esse eu não conheço. Corto Maltese foram meus quadrinhos na infância, mas logo senti que só os quadrinhos não bastavam. Comecei a ler livros do Monteiro Lobato e do Machado de Assis. Também gosto muito do Machado de Assis. Vocês percebem, né, que o Monteiro Lobato sempre é lembrado, né? Que é quem escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Vamos lá, para outra autora que é Eva Furnari, maravilhosa. A Eva Furnari diz assim: minha mãe dava importância para os livros, contava histórias, o que acho que faz muita diferença. Um dos livros que mais me marcou foi Nuove Novelle, Novas Novelas, de Hans Christian Andersen. Esse Hans Christian Andersen, ele escreveu fábulas maravilhosas. Essa coisa de fantasia influenciou a minha obra, tá? Então essa é a Eva Furnari, maravilhosa. Do outro lado, aqui no finalzinho da página tem os lançamentos aqui, ó. Veja alguns livros que serão novidades na Bienal do Livro. Olha, gente, se vocês nunca foram numa Bienal do Livro, quando terminar a pandemia, quando tudo isso passar
e tiver de novo a Bienal, pede para os pais de vocês levarem vocês na Bienal do livro. É maravilhoso, tá? Então aqui tem os livros que serão lançamentos na Bienal. Só que esse texto é de 2010, né? Nós já estamos em 2021. Mas vamos lá. Outro autor aqui maravilhoso que eu amo, Rubem Alves. Olha ele aqui. Rubem Alves. Ele fala assim, ó. Comecei a ler quando meu pai perdeu todos os bens e tivemos que nos mudar para o interior. Eu me divertia correndo e lendo muito, mas os livros que li na infância não influenciaram minha obra. Um deles foi o Almanaque do Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato. De novo, ó, Monteiro Lobato. Tem também o Tartarim de Tarascon, de Alphonse Daudet, um dos melhores que já li até hoje. Rubens Alves, aquele, ó. Maravilhoso esse autor. Aqui embaixo a gente tem o pai do menino maluquinho, né? O Ziraldo. Esse é o Ziraldo. Eu conheço o Ziraldo pessoalmente, que eu fui na Bienal do Livro um ano e ele estava lá. Também conheço o Maurício de Souza também, pessoalmente. São incríveis, muito legais. O Ziraldo diz assim, ó. Minha infância foi povoada de quadrinhos. Consegui guardar toda a minha coleção das edições maravilhosas, com a qual iniciei minha descoberta na literatura. Li Monteiro Lobato, olha só, gente. Li Monteiro Lobato, Viriato Correia e um autor mineiro chamado Clemente Luz, meus verdadeiros amigos de infância. Porém, foram Batman, Super-Homem, Capitão América e outros. Olha só, muito legal. Esse é o Ziraldo. Aqui nós temos Ruth Rocha, que eu amo essa escritora. Um livro que marcou minha infância foi Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. E o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo que eu li. Acho que a minha obra tem muita influência do Monteiro Lobato. Penso muito como ele, porque é com ele que entra o humor na literatura. Todos eles estão falando do Monteiro Lobato. Pedro Bandeira, maravilhoso. Reinações de Narizinho me marcou e, além disso, Narizinho foi minha primeira namorada. Tá brincando aqui, né? Tá fazendo uma brincadeira. Creio que tentei imitar o processo construtivo do livro na minha primeira obra, O Dinossauro que Fazia Au-Au. Confesso outro professor. O cinema com a rapidez dos roteiros e dos cortes. Pedro Bandeira, excelente autor, muito bom mesmo. E aqui embaixo vocês têm aí os livros que seriam, né, naquela época, 2010, ó, 7 de agosto de 2010, lançamento na Bienal, naquele ano, tá? Bom, lemos aí a página 25, vimos os vários autores, todos maravilhosos e todos falando de Monteiro Lobato. Página 26, vamos lá? O texto que você acabou de ler foi retirado de um jornal destinado ao público infanto-juvenil, desculpa. Ele foi publicado por ocasião de um evento que seria realizado nos dias seguintes à sua publicação. Sobre isso, responda. Letra A. Qual é o nome do jornal? Vocês têm aqui na referência do texto
Aqui na referência do texto, vocês têm o nome do jornal, tá? Sempre olhem na referência. Embaixo, vocês têm a referência. Qual é o nome do jornal? Qual é a data da publicação do jornal? Qual é o nome do evento tratado na matéria, tá? Que evento que ia acontecer? Eu fui nesse evento em 2010. 3. Você sabe o que a palavra bienal significa? Pesquise em um dicionário e registre as informações encontradas no dicionário sobre o que é bienal. Olha, gente, anual, vou dar uma dica aqui, tá? Anual é uma vez no ano, por um ano, né? Bienal são... E aí? Só que vocês vão procurar o significado no dicionário. Mas eu não tenho dicionário, não. Procura no Google. O que significa a palavra bienal? Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Mas eu já dei uma dica boa aí, hein, gente? Número 4. Ouça o que o professor vai contar sobre a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Depois complete a linha do tempo das edições e realize as atividades. Então, aqui, ó, a 21ª Bienal, tá? Aqui nós temos, ó, Bienal e ano. Então, aqui, ó, em 2010 foi a 21ª Bienal, tá? Em 2012 teve Bienal? Se é de 2 em 2 anos, quando que vai ser? Quando seria a próxima Bienal? Eu vou pegar aqui para vocês, quer ver? Vou tentar aqui dar umas diconas aqui para vocês. Deixa eu só me localizar aqui. Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Eu vou ler um negócio. Não tem na apostila de vocês, tá, gente? Só tem na minha, tá? A Bienal Internacional do Livro de São Paulo é um evento cultural que ocorre a cada 2 anos. Reúne editoras nacionais e estrangeiras, as quais lançam novos títulos e apresentam autores e escritores. A primeira Bienal Internacional do Livro de São Paulo aconteceu em 1970, mas o projeto de introduzir no Brasil uma feira de livros como as que já haviam na Itália, França e Alemanha surgiu em 1951, com a Feira Popular do Livro na Praça da República em São Paulo, tá? Na Praça da República, aos domingos, tem uma feira, na praça mesmo. Tem uma feira que é uma feira de artesanatos, mas é uma feira de artesanatos que você encontra tudo, de tudo, e principalmente livros usados, tá? E é muito legal, porque o livro usado, ele tá em bom estado, tá bem conservado e não é caro, é baratinho. Dá para comprar bastante livro lá. Mas agora na pandemia, né, nem tá tendo essa feira também, né? Bom, então é o seguinte, vamos voltar lá na página aqui, nós já estamos aqui. Eu que vou voltar aqui na minha página aqui. Aqui. Então, lá no jornal, no texto que a gente leu, Memórias na Estante, tá falando da 21ª Bienal. A 21ª Bienal aconteceu em 2010, tá? Já falei para vocês, é de 2 em 2 anos, tá bom? Então, aqui, ó, em 2012,
Teve Bienal? Sim. Mas qual o número que a gente vai colocar aqui? Se aqui é 21ª, aqui vai ser a 22ª. Depois, ó, teve outra em 2014, 23ª. Depois teve outra em 2014 teve uma. 2015. Olha que engraçado. Aqui na apostila digital tá errado. Não, esse 2015 não tem que estar aqui, porque a próxima Bienal é 2016, tá? Então, 2016 a 24ª, 2018, 25ª, 2020, 26ª e 2022, 27ª. Olha, na apostila digital tem um erro. Esse 2015 não tem que estar aqui não, tá? Porque a Bienal é de 2 em 2 anos. Então, aqui foi a 21ª, 22ª, 23ª. Aqui não, pula. 24ª aqui, 25ª, 26ª, 27ª, tá? Aí, vocês vão colocar o número aqui em cima. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. Pinte de amarelo o ano em que ocorreu a 21ª Bienal. Então, 21ª, pinte de amarelo. Pinte de verde o ano em que estamos agora. Que nós estamos agora. Nós estamos em 2021. Não tem aqui. Então, não é para pintar. Nós estamos em 2021. Não tem aí na nossa tabelinha aí. Quantas bienais do livro já ocorreram desde a 21ª Bienal até hoje? Então, nós estamos... 2020 não teve, tá? A Bienal. 2020 não teve a Bienal do livro por causa da pandemia, tá? Até eu gostaria que vocês colocassem aqui uma observação aqui. Vocês podem colocar que em 2020 seria realizada a 26ª Bienal, mas não aconteceu por causa da pandemia, tá? Então, deixa eu ver. Quantas bienais do livro já ocorreram desde a 21ª Bienal até hoje? Então, aqui, ó. Uma, 2, 3, 4, que 2020 não teve. Em que ano ocorrerá a próxima Bienal? Agora, né? Só Deus que sabe. Tomara que em 2022, o ano que vem, esteja tudo já normal, tudo já acabado com essa pandemia, tudo bem com todo mundo, e que em 2022 tenha, né, a Bienal. Mas, então, quando ocorrerá a próxima Bienal? 2022, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Página 27. 5. Volte ao texto e localize o título e copie-o aqui. Gente, o título do texto tá bem no meio da página. Por isso que eu falei para vocês, leiam o texto com a página aberta, né, ó. Memórias na Estante. Esse é o título desse texto que a gente leu, que saiu no jornal, Memórias na Estante. Vamos lá. Voltando lá. Analise como o texto está organizado. Depois, relacione onde se localiza cada uma de suas partes. Letra A. Texto de abertura da matéria. É aquele que eu li para vocês, que está bem no meio da página. Depoimentos dos escritores. São os vários depoimentos que eu li para vocês dos vários escritores que aparecem lá na página.
Indicação de livros. Aonde que está a indicação de livros? Embaixo do texto tem as indicações dos livros que seriam como é que fala? Ai, esqueci o nome. Volta lá, professora, e lembra o nome. Aqui, ó, embaixo tem os lançamentos, né? As indicações dos lançamentos embaixo do texto, tá? Voltamos aqui. No final, então vamos lá. Letra A. O texto de abertura da matéria. Ele está no final da página em que consta a matéria. Ele está no centro da página ou ele está ao redor do texto de abertura? O texto de abertura da matéria. Onde ele está? No centro da página, né, gente? Eu já falei isso daí várias vezes. Até mostrei para vocês que está no centro da página. O depoimento dos autores, os depoimentos estão no final das páginas em que consta a matéria ou está ao redor do texto de abertura. Então, vocês vão colocar aqui, ó, no centro da página, letra A. Letra A, o texto de abertura. Ao redor do texto, o que está ao redor do texto? Depoimentos dos autores, então, letra B. E indicação dos livros, letra C, aonde vai estar? No final da página, tá? 7. Leia a frase que acompanha o título e realize as atividades a seguir. Memórias na estante. Assim como você, os escritores também têm livros que os marcaram. Saiba quais são eles. Então, aqui, ó. Circule a palavra eles. Você vai lá e vai circular a palavra eles. B. Assinale a quem ela está se referindo. A palavra eles está se referindo aos escritores ou aos livros. Ó. Assim como você, os escritores também têm livros que os marcaram. Saiba quais são eles. Eles quem? Escritores ou livros? Esse eles está se referindo aos escritores ou aos livros? C. Sublinhe o trecho, saiba quais são eles. Saiba quais são eles. Você vai aqui, ó, e vai sublinhar. Sublinhar é grifar, passar um traço embaixo. Saiba quais são eles. D. O trecho que você sublinhou tem função de convidar o leitor a ler os livros que marcaram a infância de alguns escritores ou sugerir ao leitor que leiam a matéria para saber quais livros marcaram a infância de alguns escritores ou solicitar ao leitor que leia os livros que marcaram a infância de alguns escritores. Quando está descrito aqui, ó, saiba quais são eles. É para vocês lerem os mesmos livros que os autores leram? Ou é para vocês ou é para vocês conhecerem, ó, sugerir ao leitor que leia a matéria para saber quais livros marcaram a infância de alguns escritores? É para a gente conhecer, né? Quais livros que marcaram a infância deles, tá? Se vocês quiserem ler os livros que marcaram a infância deles também, sem problemas, tá? E na página 28, nós temos lá, aqui, ó, releia o texto de abertura da matéria e depois responda às questões. Então, aqui nós temos de novo o texto de abertura lá da matéria. Na 21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, olhares atentos se encontram à procura de boas histórias. De 13 a 21 de agosto, leitores, ilustradores e escritores estarão cercados por livros. Muitas dessas obras marcarão
a vida dos seus leitores, que as levarão para sempre na memória. Sempre está no futuro, marcarão no futuro, levarão, tá? No futuro. Um personagem que se parece com você, uma história que adoraria ter vivido, uma ilustração impressionante. São vários os motivos que um livro tem para se tornar inesquecível. Conversamos com alguns escritores que estarão na Bienal para saber que livros marcaram suas infâncias. Leia. Aí aparecem os depoimentos dos autores. Então, olha só. Letra A. Qual é a data em que foi realizada a 21ª Bienal do Livro de São Paulo? Tá aí no texto. A data de tanto a tanto, do mês de tal, tá aí no texto. B. Qual é o público que geralmente se encontra em uma Bienal do Livro? Quem gosta do quê? Um público que gosta do quê? E outra, não tem idade, tá, gente? É criança, é jovem, é idoso, não tem idade. O público da Bienal não tem, é só, a maioria é criança. Não, não é. Não é, é muito variado o público da Bienal, tá? O público da Bienal é o público que gosta de ler, tá? Não importa a idade. Criança, idoso, adulto, adolescente, homem, mulher, não importa. O público é pessoas que gostam de ler, tá? Que motivos citados no texto tornam um livro inesquecível? Tá aí no texto. Tá aí. Agora escreva o nome de um personagem de livro parecido com você. Agora eu quero ver, né? Porque se vocês não leram assim muitos livros, mas eu acredito que a maioria aí já leu alguns livros aí, tá? Uma personagem parecida com você, uma história que você adoraria ter vivido. Nossa, gente, eu tenho tantas. Puxa, eu gostaria de ter ido lá na Ilha Perdida. Vamos lá. 10. Volte ao texto e então copie o nome dos escritores que relataram os livros que marcaram a infância deles. Aí vocês vão voltar lá no texto e vão copiar o nome dos escritores, né? Aí tá lá, ó. É só vocês olharem lá no texto e copiarem o nome deles lá, ó. Aqui, ó. Ó, Ana Maria Machado, Eva Furnari, Maurício de Souza. Aqui embaixo nós temos o Rubem Alves, o Ziraldo, a Ruth Rocha, o Pedro Bandeira. Aí vocês vão colocar o nome deles lá, aqui, na última, da página 28. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa semana 10 de língua portuguesa, tá? Um beijo para vocês, boa aula, bons estudos a todos. Se cuidem, tá? E até a próxima aula. Tchau, gente. Fica com Deus. Beijos.